internacionais e o tema das comunidades. Sim, bom dia a todos. Cumprimento aos integrantes da banca, na pessoa do professor Roberto. Manifesto também que para mim é uma honra poder estar aqui nesta banca junto com o professor Alberto, como ele mesmo disse na sua apresentação inicial. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, trabalhamos até hoje, o que é uma grande dádiva, poder estar sempre acompanhando aí o brilhantismo do seu trabalho. Cumprimento a todos os presentes, na pessoa do professor Paulo Borba Casella, e confesso aqui uma dívida, então todos aqui são testemunhas agora de que eu devo muito a ele, foi meu orientador de doutorado, foi meu professor na graduação, na pós-graduação, então ele já está assim cansado de me ver, de me ouvir, e para mim é uma grande honra tê-lo aqui presente também neste momento. Cumprimento a todos da organização do NET, pela estrutura toda aqui, eu sei do esforço de todos aqui para que este evento pudesse se tornar possível agora neste momento. Bom, o tema proposto aqui para mim, nós estamos aqui mais uma vez tendo essa possibilidade de participar do simpósio do NET, e eu tenho também podido acompanhar o trabalho do NET, acompanhado as saborosíssimas discussões dos sábados pela manhã, nossa, do grupo. E o ano passado, o simpósio do NET foi sobre efetividade dos tribunais internacionais. Então existe uma continuidade de fato do trabalho, como o professor Wagner mencionou no início, e eu vou falar aqui hoje sobre o tema das imunidades, relacionando as imunidades com os tribunais internacionais. E para nós podermos entrar nesse universo, que é um universo maravilhoso esse das imunidades, que ele passa por vários temas do direito internacional, passa por alguns conceitos clássicos, fundamentais, importantíssimos, que fazem parte da espinha dorsal da própria formação do direito internacional clássico, conceitos como competência jurisdicional, conceitos como territorialidade, e acompanhando a evolução do próprio direito internacional, se nós formos falar de um direito internacional clássico, localizando esse direito internacional clássico como um marco meramente simbólico, em 1648, com o nascimento simbólico ali do Estado-nação ali, na Paz de Westfália. Por que simbólico? Porque nós sabemos, e aqui nós temos vários ilustríssimos professores da América Latina como um todo, da América Central, estamos no Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. 1500 Portugal já existia. Então nós temos vários estados que são anteriores a 1648, que antes do século XVII já existiam. E nós temos estados importantes também, basta mencionar aqui Alemanha, Itália, que no século XVII não existiam, vieram a existir tardiamente apenas no século XIX. Então essa data, 1648, é um referencial simbólico do nascimento do Estado, porque não só os historiadores, mas os juristas também, que nós juristas sem história não conseguimos compreender o direito, principalmente o direito internacional, nós precisamos de marcos para que consigamos nos localizar temporalmente, até para estabelecermos comparações em construções teóricas. Então esse direito internacional clássico, que simbolicamente ele tem o berço aí na Paz de Westfália, em 1648, nós falamos direito internacional clássico, direito internacional propriamente dito, porque se o advento do Estado-nação é desse momento para frente, como falar em direito entre Estados, direito internacional, direito entre Estados-nação, antes da existência desse fenômeno do Estado-nação? Então, de 1648 para trás, eu gosto de utilizar a expressão, depois gostaria de saber a opinião dos que estão aqui presentes, eu gosto de utilizar a expressão elementos de direito internacional. Porque desde que o mundo é mundo, existe direito internacional. Desde que o mundo é mundo, desde que haja contato entre civilizações diferentes, só pensarmos nas civilizações orientais ali,
Babilônia, Hititas, Mitanni, persas, egípcios e assim por diante, se há contato entre civilizações diferentes, podemos chamá-los de reinos, civilizações, existe um direito regulamentando as relações aí entre esses povos. Então, desde que o mundo é mundo, existe direito internacional. Então, nós chamamos o direito internacional, propriamente dito, aí do século XVII para frente, e daí para trás, elementos de direito internacional. E o que a gente tem aí para trás, nesses elementos de direito internacional? O que nós vamos ter aí? Nós temos o berço de todas as regras que começam a se forjar costumeiramente de diplomacia. Nós não temos, obviamente, a figura do diplomata, não existem funcionários diplomáticos, funcionários estatais. Nós tínhamos enviados, que era uma pessoa de confiança do soberano, que mandava esse enviado para tratar de alguma questão pontual. Então nós temos diplomacia sim, mas é uma diplomacia com características bem diferentes da diplomacia que nós vamos ter no direito internacional clássico, propriamente dito. E bem mais diferentes ainda da diplomacia que nós vamos ter hoje, na qual nós temos o Estado empresário, e vão aparecer outras figuras interessantes, e na diplomacia clássica, desse direito internacional clássico, está centrado na figura do Estado-nação, enquanto um ente dotado de uma soberania absoluta. Então, lá para trás, nós já temos, sim, diplomacia, nós temos esses enviados, começam a se formar aí as regras sobre imunidades. Por que um diplomata goza de imunidade? Hoje nós temos o fundamento da imunidade diplomática, que é o exercício da função. Então, o diplomata goza de imunidade porque ele está ali representando o seu país, não mais representa a figura do fulano de tal, do seu chefe de Estado, ele representa o seu país. Enquanto ele está no exercício da sua função, ele goza de imunidades diplomáticas, penais, administrativas, tributárias e assim por diante. E depois nós vamos discutir. Muito bem. O diplomata goza de imunidades e o fundamento dessa imunidade é o exercício da função. Mas nós sabemos que, se o diplomata matar alguém, então imagine que o embaixador alemão mata um espanhol em solo português. Então vamos imaginar o embaixador alemão lá em Lisboa e ele mata um cidadão espanhol lá em solo português. Ele vai poder vir a responder por isso perante tribunais portugueses? Quem seria competente? A parte a questão da imunidade, quem seria competente para julgar esse caso? Se um cidadão alemão mata um cidadão espanhol em solo português, quem seria competente para julgar esse crime? Pelo critério territorial, Portugal. Mas critério territorial é um dos critérios de competência jurisdicional. No direito internacional clássico era o principal, até hoje continua tendo uma proeminência notória, mas não é o único critério de competência jurisdicional. Além desse critério de competência territorial, o Estado é competente para julgar tudo aquilo que ocorrer no seu território, com uma concepção ampla de território, solo, subsolo, espaço aéreo, mar territorial, plataforma continental, espaço aéreo acima do mar territorial, embarcações, aeronaves oficiais, nacionais e assim por diante. Além desse critério territorial, existe o critério também, o critério pessoal. É competente para julgar um fato. Um país é competente para julgar tudo aquilo que envolver o nacional seu. Quer esse nacional seu tenha sido o autor, o suposto autor, quer esse nacional seu tenha sido a suposta vítima. Quando um brasileiro, Jean Charles, ele foi morto no metrô de Londres, confundido com um terrorista, no dia seguinte, o Celso Amorim, que era o então ministro das Relações Exteriores brasileiro, viajou até Londres para perguntar como é que vai ficar a história. O que vocês vão fazer a respeito? Vocês vão pagar uma pensão para a família? Porque o
Jean Charles estava morto. Como vai ficar essa questão? Vocês vão apurar a responsabilidade, vão investigar, vocês mataram um nacional meu. Como fica isso? O fato não aconteceu em solo brasileiro, mas envolve o Brasil porque envolve o nacional nosso. Então nós seríamos até competentes para julgar aqui eventuais implicados por eventual negligência ali na condução da segurança no metrô ali naquele momento. Então esses dois critérios são dois critérios importantes, o critério da territorialidade e o critério da pessoalidade. Será que esses dois critérios bastam para garantir uma efetividade na responsabilização das ações cometidas pelas pessoas mundo afora? Quem aqui é fã de desenho animado que envolve pirata? Quem aqui gostava das historinhas, ouvia a historinha quando era pequeno, dos piratas com o barril de rum e as musiquinhas do navio pirata? Então vamos imaginar um navio pirata. O navio pirata tem bandeira. Pelo critério da territorialidade, a gente também alcança a jurisdição para embarcações que sejam da bandeira do país. Então, algo que ocorre em alto mar, num navio de bandeira brasileira, num navio de bandeira espanhola, nós temos um critério de jurisdição presente aí. Territorial e pessoal também, nesse caso. Qual é a bandeira do navio pirata? É a bandeira preta com aquela caveira branca ali, não é? A bandeira pirata, ou seja, então o navio pirata já escapa desse critério de competência jurisdicional. Ele está em alto mar, que não é território de ninguém. Embora o alto mar não seja território de ninguém, não significa que possamos fazer o que bem entendamos ali no alto mar. Existe regulamentação internacional. O professor Casella tem uma obra sobre direito internacional dos espaços. É muito importante essa concepção. O alto mar não é território de ninguém, mas ele está regulamentado. Imaginem que um navio pirata em alto mar saqueia um navio de bandeira espanhola. E esse navio pirata vai vender essa carga a preço de banana, porque é contrabando, ele saqueou um navio, vai vender isso na França. Se nós estamos lá para trás, lá no direito internacional clássico, quando nós temos apenas os dois critérios da territorialidade e da pessoalidade, haveria total impunidade a essa questão. O pirata chegando ali na França, a França não poderia prender aquele pirata, porque ele não fez nada em território francês, ele não fez nada contra francês algum. Ele saqueou um navio espanhol. O que começa a surgir, e bem antigo, e tem sua raiz na pirataria, sim, um outro critério muito importante de competência jurisdicional. O pirata, em qualquer lugar onde ele pisar, assim que ele pisar, ele pode ser preso, capturado, mesmo que ele não tenha feito nada em território daquele país, e mesmo que ele não tenha feito nada contra a nacional daquele país. Porque ele fez o quê? Aí é um critério que existe, chamado critério da jurisdição universal. Então, aquilo que é feito contra a humanidade pode ser julgado em qualquer lugar do mundo. Porque se não fosse assim, haveria o quê? Haveria impunidade. O pirata, que não é bobo nem nada, iria saquear um navio de uma bandeira. Obviamente, ele não iria vender o contrabando na Espanha, ele iria vender num outro país. Num país que não tivesse boas relações diplomáticas, principalmente com aquele que ele acabou de saquear. Então, e tem esse outro critério de competência jurisdicional, que é o critério da jurisdição universal. Esse pirata ele pode ser julgado em qualquer lugar do mundo, mesmo não tendo tocado num fio de cabelo de um francês, não tendo causado nenhum prejuízo algum, porque isso envolve a comunidade internacional. Isso envolve insegurança nos mares. E desde que o mundo é mundo, o mar é utilizado para navegação e utilizado para transações comerciais também. Então vejam que interessante isso, como esses conceitos estão atrelados. O conceito de comunidade internacional, o conceito de regulamentação dos diferentes temas, direito
Internacional do Comércio, assim por diante, e jurisdição, a possibilidade de julgar, a possibilidade de julgamento. Então, esse critério da jurisdição universal é um critério muito importante. É um critério que faz com que qualquer país do mundo seja competente para julgar um crime contra a humanidade, crime de genocídio, crime de agressão. Por que esse critério da jurisdição universal era fundamental e era importantíssimo? Porque o Tribunal Penal Internacional é recente. Nós não temos o Tribunal Penal Internacional desde o século XVII. O Tribunal Penal Internacional ele nasce ali do Estatuto de Roma. Ele é do século XXI, entra em vigor, em 2002. É recente o Tribunal Penal Internacional. Então, hoje nós temos um tribunal próprio para julgar criminosos de guerra. Antes do Tribunal Penal Internacional, sem o conceito de jurisdição universal, Pinochet, por exemplo, um ditador qualquer, alguém que comete os crimes os mais diversos contra a humanidade. Quais são as possibilidades? Que o seu próprio país faça alguma coisa contra ele. Essa possibilidade é remotíssima quando nós estamos diante de ditadores que têm o executivo, o legislativo e o judiciário em suas mãos. Quando Hugo Chávez estava vivo, vocês acham que havia alguma possibilidade lá na Venezuela de a emissora de rádio, a emissora de televisão que faziam oposição ao governo, que do dia para a noite, nossa, olha só, explodiu aquele prédio, mas houve uma explosão acidental só naquele andar onde funciona exatamente aquela emissora que fazia oposição ao governo? Vocês acreditam que haveria alguma possibilidade de uma investigação, de um julgamento dos implicados na Venezuela? O regime de governo ali que se tinha na época do Hugo Chávez e que agora não está muito diferente. Então, esses casos, que eram casos que ficavam sempre 100% na impunidade, porque o chefe de Estado, ele dava as ordens de se cometer o genocídio, isso ou aquilo. Ele tinha totalmente o país em suas mãos. O seu país não iria fazer absolutamente nada contra aquele chefe de Estado. Onde que essa pessoa poderia ser julgada? Então vamos imaginar que a Espanha queira processar o Pinochet, como de fato fez, certo? Queira processar o Pinochet por danos causados a cidadãos espanhóis. Pinochet estava ali no Reino Unido. A Espanha pede ao Reino Unido a extradição do Pinochet. Me entregue essa pessoa, porque eu quero que essa pessoa responda aqui por aquilo que ela fez. Que critério a Espanha está usando? Que critério de competência ela está usando? Quando ela se avoca nesse direito de pedido de extradição, que todos vocês conhecem essa história e o desfecho da história, aqui nós temos o critério pessoal. Envolve nacionais seus, ela é competente para julgar. Só que tem um problema aqui, nesse critério territorial e nesse critério pessoal, que é o problema da imunidade de jurisdição. E aqui nós chegamos exatamente no tema que me foi proposto aqui para hoje. Pode um Estado processar um chefe de Estado num tribunal interno seu? Qual é a concepção de imunidade de jurisdição? O que significa imunidade? O que significa ser imune a alguma coisa? Então, no final de semana passada, houve campanha aqui para vacina contra sarampo. Quando nós nos vacinamos contra a rubéola, contra alguma coisa, nós estamos nos imunizando contra aquela doença, certo? O que significa isso?
estamos fora do alcance de imunidade, tem essa ideia. Usar de imunidade significa estar fora do alcance de. A sua jurisdição não me alcança. Eu estou fora do alcance da sua jurisdição. E por quê? Por causa do conceito de soberania. Os estados são primos inter pares. Um igual não pode julgar o seu igual internamente. É possível um estado processar o outro estado? Claro que sim. Estamos aqui num simpósio de tribunais internacionais. Mas onde que um estado consegue processar um outro estado? Acima de ambos. Num tribunal internacional. Um tribunal que esteja acima de ambos. É a mesma coisa. Nós acabamos de ter Copa do Mundo aqui no nosso país. Teria algum cabimento? Final da Copa do Mundo, Brasil-Argentina. Um juiz brasileiro apitar a final da Copa do Mundo, Brasil-Argentina? Acho que não ia dar muito certo. Acho que o professor Alberto iria se rebelar, iria fazer alguma coisa contra. Então, aqui tem essa questão. Como que um país vai processar um chefe de Estado de outro país no seu tribunal interno, num juiz seu? Então, existe essa concepção de imunidade, que os Estados gozam de imunidade e jurisdição entre si. Eles estão fora do alcance da jurisdição uns dos outros por serem primos inter pares. Mas isso ocorre enquanto eles atuam como Estados. Isso ocorre apenas e tão somente durante a prática de atos de império. Essa é uma distinção muito relevante. O Estado, enquanto atua enquanto Estado, praticando os chamados atos de império, que são os atos de Estado, ele goza de imunidade de jurisdição nas justiças internas dos outros Estados. Além dos atos de império, existem também os atos de gestão. Esses atos de gestão, ao praticar um ato de gestão, o Estado não está agindo enquanto Estado na concepção clássica. O Estado está agindo como um particular, fazendo um investimento, ou querendo atrair o investimento de capital estrangeiro, celebrando um contrato, quando, por exemplo, o Equador celebra um contrato internacional com a Odebrecht, uma empresa aqui brasileira. Quando o Estado pratica os atos de gestão, ele não está coberto pelas imunidades. Nós temos várias decisões interessantes e recentes que envolvem isso, que envolvem essa discussão. Tem um caso atual que envolve a Argentina, que está sendo processada perante um juiz norte-americano em Nova York por uma questão de uma expropriação que o governo argentino fez. A Repsol processa a Argentina, esse grupo petroleiro espanhol está processando a Argentina dentro da justiça interna nacional norte-americana. E nós podemos perguntar, não ao professor Alberto, se isso é possível ou não, porque ele dirá, não é possível que isto passa como um juiz norte-americano a juzgar a Argentina, não pode. Podemos discutir essas questões dos contornos dos atos de gestão. Há vários trabalhos muito interessantes. Tem um trabalho de um professor aqui da casa, já aposentado, professor Magalhães, José Carlos de Magalhães, que ele faz toda uma reconstrução histórica desses atos de gestão e remonta ao final da Segunda Guerra Mundial, remonta ao período da existência da União Soviética e do leste europeu como um todo, do Estado, trazendo para si funções outras econômicas que em estados capitalistas com outro regime. Isso, a questão da privatização e da estatização. A partir da década de 50 em diante,
aumenta vertiginosamente o número de atos de gestão praticados pelos estados. E, na maior parte deles, quando o Estado é acionado internamente, ele alega imunidade de jurisdição. Ele alega: eu sou um Estado soberano, não posso responder perante o seu tribunal interno. Para entendermos imunidade, precisamos diferenciar duas questões importantes. Uma questão é quando existe classicamente a imunidade ou não, e para atos de gestão nunca houve imunidade. Imunidade sempre foi exclusivamente para atos de império. Então esta é uma coisa, quando estamos diante de um caso de imunidade ou não. Uma outra coisa distinta, uma outra coisa diferente, é as recentes e cada vez mais acentuadas relativizações das imunidades jurisdicionais. Relativizações das imunidades jurisdicionais. Quando nós temos ali no Tribunal Penal Internacional toda uma preocupação e nós temos um artigo com vários parágrafos ali, nós temos o artigo 27, parágrafo 2º, que tem essa preocupação de dizer quando, em quais casos que há imunidade ou não há imunidade, o rol dos privilégios e das imunidades, e os privilégios e imunidades do próprio Tribunal Penal Internacional, está explicitado com todas as letras que nenhuma pessoa, quer seja na qualidade oficial de chefe de Estado, ou de governo, ou de membro de governo, ou do parlamento, ou de representante eleito ou funcionário público, em caso algum, eximirá a pessoa em causa da responsabilidade criminal nos termos do presente estatuto. Então, nunca existiu imunidade para essas questões. A imunidade se dava apenas na jurisdição interna. Os chefes de Estado sempre foram responsáveis perante o direito internacional pelos atos que praticavam. Crimes contra a humanidade e por aí em diante. A questão era, não tínhamos um tribunal penal para julgar indivíduos para que pudesse dar efetividade às regras de direito humanitário, efetividade a essas questões. Então, quando se diz da possibilidade de se julgar um criminoso de guerra no Tribunal Penal Internacional, não se trata aqui de relativização da imunidade. Não, ele não tinha imunidade num tribunal internacional. Ele gozava de imunidade nos tribunais internos. Por ser um chefe de Estado e pelos Estados serem primos inter pares. O que seria essa, então, relativização das imunidades, que se fala muito? O que nós poderíamos conceber como relativização das imunidades? Nos tribunais internos, aqueles casos que antes não se julgavam, porque envolviam uma embaixada, um consulado, envolviam um Estado estrangeiro, e hoje já se julgam em função de uma relativização da concepção de imunidades. E em quais áreas houve essa relativização das imunidades? A área mais clássica, mais tradicional e que menos incidentes diplomáticos tem causado, porque mais ramificada mundo afora está, é para questões trabalhistas. O Brasil, ele, quando a sua jurisprudência se fincou no sentido de que nossos tribunais são competentes para julgar missões diplomáticas estrangeiras aqui acreditadas em questões trabalhistas, teve o cuidado de fazer uma portaria e distribuir a todas as missões diplomáticas para que não houvesse incidente.
E isso não estava se passando apenas aqui no Brasil. Isso era uma tendência. Outros países já estavam fazendo isso. Já estavam regulamentando as imunidades previstas na Convenção de Viena, no sentido de restringi-las de alguma forma. E isso feito com muita cautela, porque essas imunidades elas estão consagradas na Convenção de Viena, de 61, das imunidades diplomáticas, e a Convenção de Viena, de 63, para as relações consulares. Como que um Estado ele pode regulamentar e pode se entender competente para julgar questões trabalhistas? Então, um funcionário que trabalhe numa embaixada, não importa a nacionalidade da embaixada, ali em Brasília, ou em qualquer lugar do Brasil, qualquer missão diplomática, qualquer escritório de representação, se essa missão não der internamente qualquer possibilidade de reclamar alguma verba trabalhista que não tenha sido devidamente paga, nossos tribunais são competentes para julgar o caso. Então, o juiz trabalhista brasileiro, ele não extingue o processo alegando incompetência, trata-se da embaixada da Alemanha, temos que extinguir o processo. Não, e não se trata também de consultar a Alemanha via embaixada, notificando-a de que está havendo um processo trabalhista correndo na vara X, número tal, para verificar se a Alemanha quer renunciar à sua imunidade ou não. Porque em questões trabalhistas, essa imunidade já não existe mais. Não se trata de notificar o país e perguntar se aceita se submeter, se aceita a jurisdição brasileira em matéria trabalhista. Em matéria trabalhista, nós outros e vários outros estados julgamos as questões trabalhistas. Pero conseguimos, hasta ahora, julgar, não conseguimos executar, porque uma coisa é a imunidade de jurisdição, que não existe em matéria trabalhista, conseguimos julgar, mas a competência, a imunidade de execução ainda continua sendo uma barreira. Porque caiu por terra, relativizou-se as imunidades trabalhistas apenas a imunidade de jurisdição. A imunidade de execução ainda não. Ou seja, nós conseguimos julgar, conseguimos condenar, e o Estado tem que pagar de livre e espontânea vontade, ou vai haver uma pressão política, isso gera um incidente diplomático. Nós só conseguimos executar se o Estado detém aqui em nosso território alguma propriedade desprovida 100% de qualquer função diplomática. Se o Estado tem aqui no nosso país algo a título de especulação, então ele tem um terreno, uma casa, isto, aquilo, e nesse endereço não se exerce nenhuma função diplomática, nós já conseguimos executar esse crédito que temos. Então, em matéria trabalhista, já caiu por terra a imunidade de jurisdição. E nas outras áreas, nos outros assuntos? Nos outros assuntos, o que houve de avanço da jurisprudência brasileira é que, antes, o juiz, ele, de ofício, extinguia o processo, alegando incompetência jurisdicional, alegando imunidade de jurisdição por parte da parte que deveria estar no polo passivo da lide. E agora, o que se faz é citamos o país. E o país tem a possibilidade de renunciar à sua imunidade de jurisdição. Então, quando dizemos que não podemos internamente aqui processar um país, podemos. Desde que esse país renuncie à sua imunidade de jurisdição. Para os casos para os quais não houve ainda essa relativização. Essa relativização aconteceu em quais assuntos? Em matéria trabalhista,
aconteceu para imunidade de execução, para bens que estejam aqui, a título de especulação, sem função diplomática, porque o fundamento da imunidade é o exercício da função. Por isso que se o país ele é proprietário de algo aqui e não tem qualquer atividade diplomática sendo exercida, não há imunidade naquele bem. Nós podemos executar aquele bem. O fundamento da imunidade hoje é o exercício da função. Houve uma evolução significativa de um fundamento sagrado, lá de trás, no início, no período antigo, que entendia-se que o enviado diplomático era protegido pelos deuses. O deus Hermes, na mitologia grega, e o deus Mercúrio, na mitologia romana. Então, não vou tocar no fio de cabelo desse enviado, porque ele é protegido por um deus. Não quero briga, confusão com os deuses, não vou provocar os deuses. Tinha uma concepção aqui de um caráter sagrado. Depois houve uma evolução para o caráter representativo. Entendia-se que o enviado diplomático representava a figura do fulano de tal, do soberano. Depois, para um critério da extraterritorialidade, que já caiu por terra no século XIX, era o critério clássico, mas já caiu por terra há muito tempo, e alguns ainda falam da extraterritorialidade como fundamento da imunidade, mas isso não procede. Ninguém acredita mais que não podemos fazer nada contra os que estão na embaixada russa, porque a embaixada russa é um pedacinho do território russo aqui em Brasília. Não, isso não existe. E não existe já há muito tempo. Tem um caso interessante que envolveu a embaixada soviética naquela época em Paris. Houve uma tentativa de homicídio na embaixada soviética. O embaixador, obviamente, ligou para a polícia francesa. Ele não iria ligar para a polícia soviética, que estava em Paris. Ligou para a polícia francesa dizendo: tem uma pessoa que acabou de matar alguém, está aqui dentro do prédio. A polícia francesa entrou, capturou a pessoa, prendeu. E depois a União Soviética pediu à França a extradição. Me entregue essa pessoa porque ela cometeu um crime em solo soviético. A França respondeu: coisíssima nenhuma, cometeu o crime na rua X, esquina com a rua tal, o crime aconteceu em solo francês, não vamos extraditar essa pessoa, coisíssima nenhuma. E esse é um caso antigo, uma jurisprudência antiga francesa. Então, há muito tempo que não existe mais essa ideia da extraterritorialidade, não é mais assim. O critério hoje é o critério do exercício da função. Então, caiu por terra. Trabalhista, já para ir terminando aqui, a imunidade de execução não existe mais quando há bens que não estejam afetados com função diplomática, e também para o que se entende por jurisdição universal. Aquilo que se entende compreendido no conceito de jurisdição universal, embora onde tenha ocorrido e quem tenha perpetrado esses crimes, pode a pessoa ser julgada num tribunal interno. Okay? Então, várias outras coisas interessantes que poderíamos discutir, mas nas perguntas, nos debates, eu espero poder aprofundar mais alguma coisa. Muito obrigada. Bem, agradeço a professora Vera Viegas sobre essa esclarecedora abordagem, né, sobre a questão da unidade de jurisdição, essa visão talvez mais atual em relação a diversas áreas em que ela está sendo revista. Passo então a palavra à plateia, né, caso alguém tenha alguma pergunta, por favor, se identifique, direcione essa pergunta para um dos expositores e faça a pergunta. Bom dia, meu nome é Cleiton. Pergunta para a professora Vera. Professora, com relação às imunidades, a senhora citou o caso
Desculpa, minha voz está horrível. A senhora citou o caso da imunidade diplomática e a questão das execuções trabalhistas. Com relação à execução, os bens que guarnecem a embaixada, ou enfim, eles são passíveis de penhora? Imagine um quadro do Picasso que está lá dentro da embaixada alemã. Ele é passível de penhora, esse quadro? E como seria feita essa penhora, já que tem essa questão da imunidade oficial de justiça, enfim? Isso estaria adstrito a essa questão? Obrigado. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, uma pergunta interessantíssima. E essa questão é muito discutida. As imunidades, elas não se restringem à pessoa dos diplomatas. Ela se restringe ao corpo diplomático como um todo, que engloba o pessoal diplomático, o técnico administrativo e o pessoal de serviço. Alcança também os familiares dessas pessoas, mas há alguns requisitos, desde que vivam sobre o mesmo teto, não tenham nacionalidade do país local ali. Mas essas imunidades, elas recaem sobre a missão diplomática. As imunidades são da missão diplomática. E, por tabela, recaem sobre esses funcionários. Isso é interessante porque tem um embaixador brasileiro, o Sérgio Eduardo Moreira Lima, ele tem uma obra muito interessante, Privilégios e Imunidades Diplomáticos, que foi publicado pela Fundação Alexandre de Gusmão, de 2002. Ele tratou bastante dos bastidores da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e ele percebeu ali que a Comissão de Direito Internacional dividiu o tema em 3 principais títulos, na ordem de importância. E o primeiro título é Imunidades relacionadas ao local da missão e seus arquivos. Depois disso, os estudos da comissão recaíram sobre imunidades relativas ao trabalho da missão. E, por último, imunidades e privilégios pessoais do agente diplomático. Nessa concepção de que o fundamento da imunidade é o exercício da função, a imunidade ela recai sobre a missão diplomática. E tudo que está dentro da missão diplomática está coberto pelo Instituto da Inviolabilidade. Não pode haver qualquer tipo de ingerência, de invasão, nem mesmo com um mandado, a gente não pode entrar dentro de uma embaixada estrangeira ou de um consulado, porque existe essa regra, que é uma regra de ouro, que está totalmente relacionada com o exercício da função. Como é que a gente vai lá invadir uma embaixada estrangeira? Então, nada do que esteja lá dentro, guarnecendo, quer seja o que se entende por inviolabilidade de toda a missão, não é só aquilo que as pessoas que estão ali trabalhando utilizam para o exercício direto. A caneta, a folha, o computador, a impressora, não. Tudo que está guarnecendo o ambiente, e também o quadro do Picasso também. Ele goza de uma inviolabilidade absoluta, porque aquele prédio é utilizado para receber pessoas, e essa parte não se trabalha com essa concepção de um objeto decorativo, então ele é completamente irrelevante ao exercício da missão, então nós podemos penhorar de forma alguma, porque isso faz parte da missão como um todo, que está guarnecendo a missão, e principalmente quando nós falamos de embaixadas. Nós temos embaixadas de diversos países, mundo afora, que são mansões e ocupam um quarteirão inteiro, e são lá dentro museus preciosos, com obras de arte preciosíssimas, e isso está protegido pela inviolabilidade. O que a sua pergunta me remete é outras questões interessantes. Algumas já aconteceram, disso de você poder se apropriar de um bem de algum Estado. Imaginem que o Brasil tenha uma dívida com a Alemanha.
e o nosso chefe de Estado faça uma viagem oficial lá para a Alemanha, utilizando uma aeronave que pertença ao Estado brasileiro. Será que haveria alguma distinção se fosse uma aeronave militar ou se fosse uma aeronave civil? Assim que a gente chegasse lá, e o chefe de Estado descesse a escada do avião, nós fôssemos recebidos pelo chanceler alemão, hoje, Angela Merkel. Seja muito bem-vindo, muito prazer em recebê-lo. Você não vai voltar nesse avião, estamos apreendendo ele agora, em nome do crédito que temos com o seu país. Não se preocupe, vamos colocar você num avião comercial que tenha após a nossa reunião de volta para o seu país. Seria possível isso? Isso é uma questão de provocação para que todos reflitam. Haveria imunidade ali? Mesmo quem não sabe absolutamente nada sobre esse tema, com base no pouco que ouviram aqui sobre isso, se é uma viagem oficial, é exercício da função, que aquele avião está transportando o presidente da República. Ele não pode ser penhorado de forma alguma. Mas e se fosse numa viagem a passeio desse chefe de Estado e inadvertidamente ele estivesse utilizando bens públicos para seus gastos, inclusive transporte? Isso poderia ser apreendido ou não poderia ser apreendido? Aqui entra também, isso é importante, e volta uma pergunta inicial que eu fiz a pergunta e não respondi. Se o que fundamenta a imunidade é o exercício da função, é função de um diplomata praticar homicídio? Por que o seu diplomata pratica um homicídio? Ele não pode ser preso, ser sequer investigado? Por quê? Exercício da função, a Convenção de Viena ela fala, são 5 as funções desempenhadas por uma missão diplomática. Uma importantíssima é a função de representação. Então, o embaixador, diferentemente do que ocorre com o corpo técnico legislativo e com o pessoal de serviço, conforme nós vamos descendo, as imunidades vão se afunilando, em qualquer lugar onde ele esteja, ele representa o país dele. Mesmo que ele esteja de férias numa praia, se é um embaixador inglês que está ali, qualquer coisa que envolver a pessoa dele vai envolver o seu país e vai causar um incidente diplomático. Então, qualquer coisa que ele praticar, mesmo que ele não esteja em horário de expediente, ele esteja numa sexta-feira à noite, num happy hour, depois do expediente num barzinho, ele se envolve numa briga, os policiais brasileiros, eles recebem orientação para isso. Qualquer coisa que envolve o diplomata, se o diplomata fala, se o policial chega na cena do crime, o embaixador está com a arma na mão e fala, fui eu que matei, e ele merecia, dei poucos tiros, merecia mais, o policial só vai pedir o seu documento para anotar o seu nome, vai apertar a mão, passar bem, muito obrigada, não pode apreender a arma, não pode levá-lo para a delegacia, porque ele goza de imunidade. Não pode sequer ser investigado. Tem um caso que aconteceu num hotel em Paris. Um embaixador italiano, ele amanheceu morto no seu quarto de hotel. A camareira estranhou, porque ninguém saiu de lá. Aí foram abrir a porta, ele estava lá, ele tinha sido baleado, tinha sido ou suicídio ou assassinado. A polícia francesa chegou lá e já havia autoridades da embaixada italiana e disse, isso é assunto nosso. Nós vamos investigar o que ocorreu com ele. E aquele fato goza de imunidade de jurisdição. A França não é competente para julgar aquilo, porque envolveu um embaixador italiano. Ela não é sequer competente para investigar. Isso é um assunto de Estado da Itália. Mais alguma colocação? Bom dia, meu nome é Kaique. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Alberto.
mais especificamente quando ele disse que os mecanismos de controvérsia do Mercosul, de solução de controvérsia do Mercosul, poderiam ser utilizados pelo particular. Eu queria mais saber como funciona exatamente isso e se é efetivamente utilizado, se tipo, no dia a dia ele realmente... Bom, agradeço a pergunta, ela é muito oportuna. Esse mecanismo é praticamente pouquíssimo utilizado. O que nós temos nessa possibilidade é sempre o início do procedimento de solução de controvérsias com uma reclamação no particular. Essa reclamação é sempre endereçada à seção nacional do Grupo Mercado Comum. Esse Grupo Mercado Comum promoverá depois negociações com a seção nacional do Grupo Mercado Comum do outro país, com vistas a uma eventual solução pacífica do litígio por intermédio da negociação. E só depois, se as negociações fracassarem, é que se convocará um tribunal arbitral, ou então o caso será levado ao Tribunal Permanente de Revisão para o julgamento em última instância. Mas a ideia, na verdade, do mecanismo de solução de controvérsias, a semelhança com outros mecanismos de solução de controvérsias construídos para blocos econômicos e para regular assuntos de natureza econômica, sempre são mecanismos de solução de controvérsias que envolvem disputas entre particulares. Isso é importante. Veja, mesmo que na Organização Mundial do Comércio só tenha locus standi, os estados, as controvérsias são controvérsias normalmente entre particulares. Por exemplo, uma empresa que se sente lesada por um subsídio governamental concedido por um outro estado. Eu não estou falando de um exemplo escolar. Estou comentando, por exemplo, dois casos concretos. O caso Bombardier e o caso Embraer. O caso Bombardier, em que o governo canadense concedeu subsídios que se diluíram na cadeia produtiva à sua empresa produtora de aviões, a Bombardier, que é concorrente da Embraer, e que foi, em uma das controvérsias protagonizadas pelo Canadá contra o Brasil, vitoriosa, na outra ela foi derrotada. E no caso da Embraer, que foi beneficiado com os subsídios do PROEX, e que o Canadá, por um mecanismo da proteção diplomática, tomou a si os interesses da Bombardier e resolveu promover uma demanda na Organização Mundial do Comércio contra o governo brasileiro em virtude de um ato promovido pela Embraer. Então, vejam que nesses casos de mecanismos de solução de controvérsias de natureza econômica, em geral, é sempre um particular lesado, sempre uma empresa lesada. E é sempre essa empresa que busca a solução do litígio, acionando a seção nacional do mercado comum e buscando que o Estado possa, depois, nas fases subsequentes, levar a efeito a promoção dos seus interesses. Bueno, buen día. Voy a hablar en español porque soy argentino, así que quiero felicitar a la mesa y quiero felicitar a los organizadores de este simposio. Y me gustaría preguntarle al profesor Do Amaral con relación a la competencia consultiva del Tribunal Permanente de Revisión, alguna referencia respecto de esta competencia y la posibilidad que se da a partir de los mecanismos de implementación que han fijado los Estados miembros de acceso de los particulares, es decir, a partir de las acordadas de las Cortes Superiores de los Estados miembros, de alguna manera se está abriendo una puerta para el acceso del particular al sistema de solución del Mercosur, al menos lo veo así. No sé qué opina. Acho que sua visão é correta, acho que se abre uma porta para a participação dos particulares no mecanismo de solução de controvérsias do Mercosul. Eu quero aqui ressaltar a importância da função consultiva. Acho que esta, em paralelo com a função contenciosa, pode ser uma função desenvolvida pelo tribunal para o esclarecimento de questões pendentes, para que certas dúvidas, obscuridades que remanesçam a respeito dos tratados componentes do Mercosul possam ser aclaradas pelo tribunal.
acho que a competência consultiva visa justamente enfrentar esta problemática. Ela poderá ser muito bem sucedida analogamente ao que aconteceu com cortes internacionais, como a própria Corte Internacional de Justiça, a Corte Permanente de Justiça Internacional, que tem competência consultiva importantíssima, cuja competência consultiva foi exercida em inúmeras oportunidades para resolver pendências, e há um importante livro escrito pela Luciane Klein Vieira, que é uma tese de mestrado defendida na própria Argentina, esse livro está publicado em espanhol, justamente sobre a competência consultiva do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. E nesse livro ela mostra como essa competência consultiva foi desenvolvida e pode ser desenvolvida em benefício dos Estados-membros e em benefício dos próprios particulares, porque ao ser aclarada uma questão de interesse geral, evidentemente os particulares que participam do sistema de solução de controvérsias poderão ter os seus direitos vistos de forma muito mais precisa, e isto pode contribuir para o fortalecimento do processo de integração. Gracias. Yo también quiero felicitar a la mesa, a los expositores. La pregunta o reflexión sería para la profesora Vera. Tribunales, cortes internacionales, contribución y eficacia al derecho internacional. Pero la justicia universal es más por los tribunales nacionales, no la justicia universal. Entonces, la pregunta es, ¿la tendencia es hacia la justicia universal o hacia la justicia internacional? Que habría pues dos caminos distintos que se cruzan. Entonces, y como estamos hablando de la eficacia y la contribución al derecho internacional, entonces la pregunta es, ¿justicia universal o justicia internacional? ¿Cuál es la tendencia para usted? Boníssima a pergunta. Nos faz pensar muito. Eu estive com o ministro Francisco Rezec em Salvador, em agosto deste ano, no Congresso de Direito Internacional, e ele pôde manifestar o entendimento dele a respeito disso, da jurisdição universal. Ele considera que a jurisdição universal não é tão universal assim, que nem todos os países estariam em condições, por uma questão até política, da dinâmica da sociedade internacional, de julgar alguns estados. Então ele considera que essa é uma tarefa do Tribunal Penal Internacional. Então isso da jurisdição universal, das cortes internas poderem julgar um criminoso de guerra que cometeu um genocídio em Ruanda, que mandou exterminar os Tutsis. Nessa época, o que foi feito até antes, se a gente considerar até o histórico que desembocou no Tribunal Internacional, no meu modo de ver, levava para essa tendência de um foro internacional de julgamento. Porque para a ex-Yugoslávia e para a Ruanda, o que se fez foi criar um tribunal ad hoc para julgar aquilo ali. Então, havia na sociedade internacional uma demanda muito grande por um tribunal para julgar esses casos que as cortes internas dos países, pelo conceito de jurisdição universal, eram competentes para julgar. Então, havia essa necessidade, essa demanda, desde ali de final quando terminou a Segunda Guerra Mundial, Tribunal de Nuremberg, Tribunal de Tóquio, que foi sobre vários aspectos catastróficos, considerando princípios do direito internacional que não foram respeitados, mas alguma coisa se tinha que fazer, se discute se os fins justificavam os meios ou não.
E antes até também disso, se via claramente uma necessidade de se ter um tribunal penal internacional, enquanto corte internacional fixo, permanente, com competência para julgar os assuntos da jurisdição universal. Voy a aprovechar mi visita. Se mencionó, la doctora Vera mencionó la situación de Argentina por el tema de Repsol, y me gustaría aclarar que la cuestión es llevada a los tribunales en virtud de una renuncia de jurisdicción de Argentina, en primer lugar, y en segundo término que ha habido un acuerdo entre las partes para indemnizar a Repsol por la expropiación de las acciones de IPF. Yo la pregunta que quisiera hacer es respecto de la inmunidad de Estado, porque inmunidad de agentes, bueno, sabemos que están las convenciones que recogen el derecho consuetudinario, pero en materia de inmunidad de Estado podemos decir que todavía nos manejamos con el derecho consuetudinario. Bien, y en cuanto a la división de actos de iure imperii y iure gestionis, es una doctrina que, si bien se ha abierto paso en las jurisdicciones nacionales, debemos estar a las leyes nacionales. Por ejemplo, la ley argentina, que prevé una relativización de las inmunidades. Mi pregunta es, la afirmación que vos hacías sobre la diferenciación de actos, ¿podemos encontrarla hoy en una norma, una regla de derecho general? ¿O estamos siempre a la reciprocidad o a las leyes nacionales que establezcan las excepciones? Gracias por aclarar y traer más informaciones sobre el caso de Argentina y Repsol. Sí que a Argentina renunciou à sua imunidade e aceitou ser julgada ali. O que se discute é se o tribunal norte-americano seria competente independente de uma renúncia, por ser um ato de gestão e a Argentina não gozar de imunidade. A discussão é essa, é justamente que muitos entendem que é um típico ato de gestão e que ela não gozaria de imunidade, mas houve sim essa renúncia, que facilita muito, né, os próprios Estados Unidos isso facilita muito. Sobre o conceito de essa distinção aí de atos de Estado, atos de império e atos de gestão, eu entendo que esse é um exemplo típico da maior parte dos institutos, de um modo geral, no direito internacional. Como essas concepções desses institutos foram se forjando ao longo da história. Quando nós temos um desembocar numa convenção internacional, isso é fruto, quando se chega neste ponto, nós já temos uma praxe, e a gente pode medir o grau de reiterabilidade ou não, e de generalidade ou não da comunidade internacional. Geralmente já temos também jurisprudência sobre o assunto, até conseguirmos chegar no momento de maturidade para termos uma convenção internacional que, em diversos casos, condensa as regras já existentes. Então, nós temos muitas convenções internacionais que elas são convenções codificadoras de regras já existentes do direito internacional. Nenhuma convenção internacional ela cai de paraquedas e nasce do dia para a noite. Ela é fruto de uma maturidade e condensa aquilo que já é realidade. Isso é muito interessante e eu entendo que isso é pouco aproveitado por nós próprios internacionalistas, porque quando o Estado ele simplesmente diz: eu não tenho que cumprir esse tratado, eu não sou signatário desse tratado, eu não ratifiquei esse tratado, não tenho que cumprir. Aquilo que está refletido no tratado, que comprova uma prática reiterada com a convicção da obrigatoriedade, comprova a existência ali, quer de uma forma costumeira ou condensa o entendimento jurisprudencial, o Estado ser signatário ou não ser signatário não exime de ter que
cumprir, ele já estava sujeito àquela regulamentação, antes da regulamentação estar explicitada numa convenção. Quando os Estados Unidos dizem, eu não tenho que cumprir o protocolo de Kyoto, não estou fazendo parte do protocolo de Kyoto, não é 100% do protocolo de Kyoto que é inovação. Muito do que está lá, nós temos diversos conceitos. Quando o Estado diz, essa é uma discussão ambiental, que é muito cara a você, que a sua área de pesquisa é essa, muitas questões atuais que os Estados não conseguem entrar em acordo quanto ao percentual que eles vão assumir de compromisso de redução da emissão de gases poluentes e as determinadas datas e assim por diante. Existe um conceito que eu considero que poderia ser melhor aproveitado pelos internacionalistas, que está dentro da convenção, só que ao mesmo tempo nos bastidores. A conferência na qual se discutiu aquela convenção e na qual ela foi assinada, se naquela conferência, se é uma conferência multilateral, e se a comunidade internacional no seu conjunto estava ali presente, e nasce, como por exemplo nasceu na ECO 92, o conceito ali de desenvolvimento sustentável, então essa declaração, então a gente aproveitar ali os bastidores para uma convenção, a trabalhar isso, a aproveitar isso para outras fontes. E os COGES. Quando nós temos o entendimento da comunidade internacional no seu conjunto de que uma certa conduta é obrigatória e não se admite a conduta oposta, está aí os ingredientes necessários para o nascimento de uma norma corrente internacional. Então a sua pergunta é muito interessante por conta disso. Eu desconheço a existência de um tratado que contenha conceitualmente os conceitos de atos de império, atos de gestão, há outros aqui que podem elucidar melhor do que eu, mas essa pergunta é muito interessante justamente por causa disso. Agradeço a todos a presença, aproveito a deixa dela sobre o meio ambiente para convidá-los para estarem presentes na oficina temática número 1, que vai iniciar-se às 15 horas, onde o tema é responsabilidade internacional do Estado e meio ambiente. Ok? Dou então por encerrada a sessão, agradecendo a presença a todos. Muito obrigado.